vamos para a mortalidade, para falar do que está acontecendo no Brasil. E eu vou colocar essa formulinha aqui. Isso aqui é a conta que a gente faz para calcular qual que é a mortalidade do coronavírus em geral. Tá? É assim que se calcula a mortalidade dele por casos contados. Você tem o número de casos, o número de mortes, e aí você divide o número de mortes pelo número de casos. Isso aqui é o número de mortes e casos da China, dia 4 de abril. E pelos números oficiais do governo chinês, a gente tem 3.333 mortes, 82.575 casos contados, pode ter mudado já um pouco, e dividindo as mortes pelos casos, chegamos a uma letalidade de 4,4%. A letalidade calculada para o vírus, em outras condições, é menor do que isso. Tá? Em boas condições de acompanhamento, como foi, por exemplo, dentro do navio Diamond Princess, que testaram todo mundo que estava sendo acompanhado lá, ou a Coreia do Sul, que está acompanhando muito, gira em torno de 2 a 1%. A Alemanha e Coreia do Sul, até menos do que isso. E o que acontece é que a gente sabe, então, que o vírus deve matar entre 1 e 2% das pessoas que são infectadas. O número mais alto você pode esperar por lugares que têm um atendimento de saúde pior, ou que tem mais idosos, que são mais suscetíveis, e por aí vai. Então, para os números chineses falarem que a mortalidade aqui é de 4%, no mínimo, metade dos casos eles estão perdendo. O que bate com o número de outros países, que metade dos casos acabam sendo casos sem sintomas. Você tem uma parte dessas pessoas que nunca vão desenvolver sintomas, e não precisam de atendimento de saúde nem nada, que só países estão testando muito pegam, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso da Alemanha. E você tem países que... Você tem casos de pessoas que ainda não desenvolveram sintomas. Tanto que a China, apesar de já ter passado pelo grosso do surto, ainda tem pessoas registrando sintomas agora, segundo a imprensa de lá se queixando de que não podem contar esses casos, porque os chineses não querem que o número de casos aumentem, mas que ainda estão manifestando sintomas e ainda podem ter Covid. Então tem uma parcela de gente que não está sendo contada e a gente consegue ver por esse número bem. Críticas que fizeram aos modelos epidemiológicos, inclusive que eu usei, dizendo que a letalidade do coronavírus deve ser muito menor, assumem o seguinte, assumem que esse número de casos desconhecidos aqui é muito maior. É o caso na gripe, por exemplo. Se eu olho para quem está sendo internado no hospital, num surto de gripe, eu vou achar que a gripe é muito letal. Se eu olhar para o total de pessoas com gripe na população, que pode chegar a 30%, 40% das pessoas durante o inverno pesado, eu descubro que quase todo mundo pegou a gripe, ou pelo menos muita gente pegou, e só uma parte pequena das pessoas foi hospitalizada. E o que eu estou achando que é muito sério, na verdade é porque eu só estou olhando para quem está mal e para quem é hospitalizado. Isso acontece em parte com o coronavírus. Se você olha para os casos de países como o Brasil, que não estão testando o suficiente, a gente tem a impressão de que o coronavírus atinge principalmente os idosos. Se você pega o caso de países como a Alemanha e a Coreia do Sul, que estão testando muito, você descobre que a grande maioria dos casos está entre os mais jovens, na verdade, que são os que mais circulam, os que mais pegam o vírus, mas como eles não manifestam sintomas, eles não iam procurar o posto de saúde. Então, num país que está vendo quem busca o posto de saúde, eles não aparecem, que é o nosso caso. Mas quem imagina que o coronavírus é muito menos letal e que o número de casos mundial podia ser bem diferente, que as projeções são exageradas, extrapola o mesmo tipo de conta para o número de casos. O pessoal fala, por exemplo, que a China não tinha 82 mil casos, a China devia ter 800 mil casos, 8 milhões de casos, 80 milhões de casos, e aí o número de mortes, dividido por tantos casos assim, vai ser um número muito mais baixo. Pelos números da Coreia do Sul, pelos números da Alemanha, não é o caso. Tudo indica, de acordo com esses dois países, que a China deve ter perdido entre 2 a 4 vezes o número de casos, mas nada, então seria, sei lá, 240 mil casos total, que eles não estão contabilizando, e não 800 mil ou 8 milhões, ou que o pessoal acha que é o que estava acontecendo antes. Também acontece, é uma outra estimativa, que o número de pessoas que foram expatriadas da China para outros países, então gente da Tailândia que voltou de Wuhan, gente da Coreia do Sul que voltou de Wuhan, gente de Hong Kong e Singapura que voltou de Wuhan, a maioria dessas pessoas que voltaram, posso deixar os números também no Saiba Mais, não voltaram com o Covid, o que sugere que o número de casos chineses está relativamente próximo do que eles devem ter tido na epidemia. Se você não quer confiar nesses números, fique à vontade, é só olhar para os números da Coreia, mas mesmo na Coreia que está testando tanto, mesmo na Alemanha que está testando tanto, a mortalidade do coronavírus continua em 1%, o que quer dizer que os modelos ainda são válidos e os números que a gente está falando aqui são realistas. Mas o que acontece e para onde o Brasil está indo com isso? Então eu dei aqui uma formulinha de como a gente calcula. O que acontece é o seguinte,
Como para registrar essa mortalidade você depende aqui do número de casos total e do número de mortes, países que não estão testando muito acabam perdendo o número de casos total e acabam registrando só as mortes. Então, por exemplo, deixa eu começar com Itália, Espanha e agora a França. Olha o que acontece com a Itália, que é essa reta verdinha aqui, ó, subindo. A Itália começa registrando uma letalidade próxima de 2% no começo do surto deles, lá em fevereiro ainda. E conforme o curso da epidemia vai avançando, eu não estou colocando o total de casos aqui, mas esse número de casos foi aumentando muito, você vê que essa letalidade foi subindo, passou de 4%, 6%, passou de 8%, chegou a 10%, a 12% aqui em cima. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o vírus foi ficando mais letal na Itália? Não. Por tudo que a gente acompanha do vírus, ele continua sendo o mesmo vírus circulando por aí. Não temos mutações preocupantes registradas até agora. Quer dizer que o vírus começou a atingir mais idosos? Talvez. Pode ter sido um pouco o caso. Pode ser o caso do sistema de saúde italiano não dando mais conta de tratar as pessoas. Mas também é o caso deles não terem teste suficiente para acompanhar todo mundo. Então esse número de letalidade subindo tanto assim, indica que não está sendo feito teste suficiente para acompanhar o que está acontecendo lá dentro. Quando a letalidade do vírus passa de 4, 5, 7%, quer dizer que o seu país não está testando o suficiente para saber o que está acontecendo lá dentro e você tem muito mais casos do que você está vendo. Foi o caso da Itália, por isso que eles tiveram que parar, tiveram uma série de problemas. Dá para ver aqui em azul que foi o caso da Espanha também, só que mais para frente, mas a Espanha teve o mesmo problema de chegar em uma letalidade de quase 10%. E está sendo o problema da França agora. O que conta para a gente que a França não está acompanhando bem essa epidemia, não está fazendo teste suficiente. E esse salto mais perto do presente aqui, essa pontinha, pode ser o que eu falei para vocês. A França mudou um pouco a maneira como eles contavam os casos, levaram em conta também idosos que tinham sido internados e tinham morrido de causas desconhecidas e estavam assumindo como coronavírus ou algo assim, mas por isso esse salto. Mesmo assim, a letalidade continua bem lá para cima. Então, só para ser muito claro, é normal, não estou dizendo que é aceitável, não estou dizendo que é o ideal, mas é normal, países que estão passando por uma pandemia ou que estão passando por um problema muito sério não registrarem o número de mortes e número de casos certo. Tá? Subnotificação de mortes, por exemplo, ao que tudo indica está acontecendo no Brasil, vou falar um pouquinho mais, mas também aconteceu em outros lugares. Quem estudou agora a Itália e a Espanha mostra que, apesar desses números todos que a gente viu aqui, registrados de casos de Covid, tanto a Itália quanto a Espanha estão tendo muito mais mortes de pessoas por problemas respiratórios do que eles deveriam ter num ano normal, como se fosse 2019, 2018, por aí vai. E só metade desses números são explicados por pessoas diagnosticadas com Covid. Então, ou está acontecendo alguma outra coisa que está matando muita gente, ou eles podem estar perdendo até metade, ou pelo menos 1/3 das mortes por Covid no país, porque não estão conseguindo testar o suficiente para acompanhar essas pessoas. Como pode ser o caso do Brasil, como pode ser o caso de outros países. Então, só para dizer que é comum acontecer essa perda de registro, normalmente só lá na frente, 1 ano ou 2 depois do problema ter acontecido, é que alguém consegue voltar para trás, olhar os registros de causas de morte, por aí vai, e produzir estimativas mais reais do que está acontecendo. Os Estados Unidos já assumiu que não sabe os números de quantos casos eles têm, nem de quantas pessoas vão acabar morrendo de Covid, e isso está acontecendo na grande maioria dos países. Tá? Mas essa letalidade aumentando quer dizer que, apesar de estar perdendo esses casos, os países não estão registrando o que está se passando. Os Estados Unidos, eu queria dar um exemplo aqui como de um país que fez o ideal na outra direção, que fez o que é muito bom, na verdade. Os Estados Unidos começou com esse problema da letalidade deles super alto aqui, de 6%. Lembra, eu falei em outras lives já, que eles não estavam testando o suficiente no país e não deviam estar acompanhando o número real de casos. Então, eles começaram com essa letalidade próxima de 6%. Mas depois, olha o que foi acontecendo. Eles caíram para uma letalidade abaixo de 2% e agora ela está subindo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos correram atrás dos testes que eles não estavam fazendo, passaram a fazer testes agora, testar um número razoável de pessoas, conseguiram registrar o que é a letalidade real da Covid, e a tendência é ela aumentar um pouco com o tempo, porque tem um tempo entre as pessoas pegarem o vírus e morrerem dele. Então é esperado que ao longo do curso da epidemia a letalidade aumente, porque quem pega hoje, como a gente já viu na live anterior, que eu falei como é que era o desenvolvimento de alguém no pior dos casos,
leva até 30 dias ou mais para a pessoa morrer. Então é normal a letalidade aumentar com o curso da doença. E essa reta dos Estados Unidos aqui, no final subindo, é até esperada. Mas eles conseguiram, dá para ver aqui, ó, correr atrás e fazer teste suficiente para entender a situação do país. Foi por isso que eles conseguiram saltar de 10, 30, 50 mil casos para mais de 300 mil casos. Não quer dizer que aconteceram tantas infecções assim nesse tempo, quer dizer que eles testaram o suficiente para ver qual é o cenário real. O fato deles terem feito isso a essa altura e estarem acompanhando os casos agora e estarem com uma reta mais razoável dessas, me anima para dizer que aqui no Brasil ainda dá tempo da gente correr atrás e fazer o mesmo. Tá? Os casos agora estão aumentando em capitais aqui no Brasil por enquanto, principalmente São Paulo, Distrito Federal, Fortaleza e Rio de Janeiro. Vou falar desse caso logo mais, mas isso já me indica que dá para correr atrás, dá para fazer esses testes. O fato da nossa letalidade ainda ser alta, eu vou mostrar ela já já, indica que a gente não está fazendo esses testes, mas dá para correr atrás. Isso aqui é um caso ideal de quem está fazendo muito teste, é o caso da Alemanha. Tá? A Alemanha começou fazendo muito teste desde sempre e eles estão sempre abaixo de 2% de letalidade, mas agora está subindo e talvez chegue em 2%. Por quê? Porque o vírus está matando mais gente? Não, porque deu tempo de quem pegou o coronavírus na Alemanha e está sendo atendido por um ótimo sistema de saúde, seguir o curso e sair bem ou acabar morrendo. A Alemanha está chegando perto do que é o número real de letalidade do vírus e vai demorar um tempo para eles mostrarem isso na epidemia deles, mas claramente estão fazendo teste suficiente porque eu estou vendo essa letalidade super baixa que eles estão registrando aqui. Isso seria o ideal, talvez a gente não consiga fazer teste suficiente para chegar nesse ponto a essa altura, mas no mínimo correr atrás como os Estados Unidos fez, seria muito interessante aqui no Brasil. Tá? O Brasil está nesse ponto aqui, ó. A gente começou com uma letalidade bem baixa e ela está aumentando com o tempo, ainda está, como eu disse para vocês, em 4% aqui. Ainda é alta, mas não é tão alta. Se você for ver, por exemplo, com a Itália, a Espanha e os outros países ali, a Bélgica está nesse ponto, a Holanda está nesse ponto, elas estão todas aqui para cima, eu não coloquei no gráfico para não ficar muito poluído aqui. Mas eu queria dar esse sinal. Na falta de testes, na falta de notificações claras do que está acontecendo aqui no país, a gente ainda tem esse tipo de indicativo e ainda mostra que dá tempo de correr atrás. O ideal é a gente manter o isolamento das pessoas, ficar dentro de casa sempre que possível, para dar tempo do país produzir e importar testes suficientes para a gente poder reverter esse cenário. Mas eu estou mostrando para vocês que a coisa ainda não virou. Eu vou dar alguns números aqui. São Paulo, hoje, com os dados atuais de 5 de abril do Ministério da Saúde, está com 275 mortes e 6% de letalidade. Das cidades com mais casos, São Paulo é que está pior em termos de letalidade. Pode ser o caso, como o ministro reforçou várias vezes, de ter um grupo específico de idosos que foi atingido aqui na cidade, logo no começo da epidemia, que está atrapalhando um pouco para essa estimativa, mas a gente vai ver. Se ela cair daqui para frente, é um sinal de que a gente correu atrás e fez testes suficientes. Se ela continuar aumentando, é sinal de que a gente continua com uma vela, só enxergando os casos que estão chegando aqui e não está conseguindo saber o que está se passando. Mais motivo para manter isolamento, até poder fazer esses testes. Rio de Janeiro está com 64 mortes e 4,6%, também está acima do Brasil. Ceará está com 26 mortes e 3,2%, que quer dizer que ou estão testando o suficiente ou ainda estão muito no curso da epidemia e essa mortalidade ainda pode subir e chegar nos valores Brasil, que são em torno de 4 e pouco. E Pernambuco está com 21 mortes e 10% de letalidade. Pernambuco está com um dos piores números para quem está com mais casos aqui. O estado inteiro, tá? Eu não sei dizer as cidades aí dentro, e isso é muito importante a gente saber. Se a gente ficar olhando para a letalidade do Brasil como um todo, o que pode acontecer? Pode ter cidades que estão tendo pouca notificação de casos e muitas mortes, onde a doença não está sendo acompanhada, mas elas são mascaradas por outras cidades que estão testando bastante e estão dando números baixos. Então, o que eu vou reforçar muito daqui para frente, e por isso que eu vou passar para o ponto das cidades e da gripe espanhola, é que a gente acompanha a epidemia no país não como uma grande epidemia, não como grandes números, mas números por cidade. O Ministério da Saúde ainda não dá isso no site deles, eu espero realmente que revejam isso. Vou deixar o link para um acompanhamento independente que dá os casos de cidades que podem ser acompanhados e rastreados. Tem cidades que estão fazendo boletins rotineiros falando de quantos casos tiveram lá dentro. Um exemplo que eu ouvi, e não quero dar vários exemplos para dizer que fica faltando coisa, mas um que eu ouvi recentemente foi Curitiba, que está
publicando boletins diários dizendo o número de casos na cidade. Não sei dizer quais outras cidades estão fazendo isso, mas é fundamental que a gente acompanhe o número de casos por cidade, para a gente ver se essa letalidade está sendo alta ou baixa e para a gente entender quando que o Brasil deu conta de fazer testes suficientes para a gente poder conter isso. Como eu disse, ainda dá tempo, nossos números não são altos e como eu falei no vídeo anterior, a gente fechou comércio, vários tipos de comércio, restringiu o movimento das pessoas, fechou escola, fechou faculdade, fechou tudo num ponto muito precoce da epidemia. Então pode ser que a gente veja resultados disso. Vou dar alguns indicativos de que é o caso, mas ficou reforço. Para mostrar a importância das cidades, eu vou partir então para a gripe espanhola,